Meus amados e queridos irmãos, eu quero aqui cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu sou o pastor Carlos Coelho, da Igreja Assembleia de Deus em São Paulo, e hoje eu quero aqui mais uma vez compartilhar com os amados irmãos mais de um tema da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Já há algum certo tempo eu venho aqui compartilhando com os irmãos, através do meu canal no YouTube, de alguns temas da palavra de Deus, e hoje mais uma vez o Senhor me concede essa oportunidade para poder compartilhar com os irmãos esse tema maravilhoso da palavra do Senhor. A palavra de Deus, que está registrada aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 16, ou melhor dizendo, 1 Reis, capítulo 17, os versículos 6 e 7, que nos diz assim: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Hoje eu quero falar sobre o tema Deus cuida de Elias no ribeiro de Querite, na casa da viúva de Sarepta e no deserto. Glória a Deus. Esse aqui foi um profeta chamado Elias, que vivenciou grandes milagres e providência de Deus para a vida dele. Ele é um exemplo de fé e de fidelidade de Deus e providência na vida dele. Então, o texto nos diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Elias era de uma região, uma cidade chamada Tisbe. Tisbe pertencia à tribo de Gileade. E esse gileadita, esse profeta de Deus, ele profetizou no período de Acabe, quando Acabe foi rei de Israel. Nós sabemos que Acabe se aliou a Jezabel, e Jezabel trouxe para Israel o seu culto pagão, fazendo assim Israel se afastar de Deus. E Deus levantou o profeta Elias para combater a idolatria e a desobediência do povo, de maneira tal que Deus infligiu Israel com o castigo da seca e da fome. Então o povo de Israel padeceu severas consequências por causa da sua desobediência. O profeta Elias, ele pronunciou a famosa profecia que diz assim: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes dias nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora imagina a coragem desse profeta para chegar perante uma nação, chegar perante um rei tão ímpio igual Acabe e Jezabel, e dizer que, segundo a profecia da palavra de Deus, Israel seria castigado por 3 anos e meio com a falta de chuva. E aí, depois que ele entregou essa profecia, Deus sabia que se o profeta ficasse lá naquela região, ele iria sofrer perseguição e morte, e também por o fato dele ter profetizado a seca sobre Israel, Elias não teria paz. E Deus achou por bem pedir a Elias para que saísse da terra, daquela região que Acabe governava, e fosse para uma outra região, experimentar lá a providência de Deus para a sua vida. Ainda que ele ficasse em Israel, Deus estaria lá também para prover a sua necessidade. Mas aí depois veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então Deus havia pedido a Elias para que se retirasse daquela região e fosse para a banda do oriente de Israel e se escondesse ali junto a um ribeiro de Querite, um ribeiro que tinha água para ele beber e ficava ali próximo do rio Jordão. Então, até parece que o ribeiro de Querite seria um afluente do rio Jordão ou uma água próxima do Jordão, mas sabemos que o ribeiro de Querite ficava próximo do rio Jordão. E o Senhor falou para ele: e há de ser que beberás do ribeiro. Então a água Deus já proveio para ele, proveio.
Aí o Senhor falou assim: e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. 1 Reis, capítulo 17, versículos 1 ao 4. Então aqui é o primeiro item dessa mensagem: Deus cuida de Elias no ribeiro de Querite. Olha a providência do Senhor para a vida dele. Ali, Elias ele foi alimentado no ribeiro de Querite, e os corvos lhe traziam pão e carne. O texto diz assim: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. 1 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6. Que providência de Deus maravilhosa, não é? Ele tinha a água do ribeiro, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e à noite, ou seja, o almoço e a janta estava garantido para a vida do profeta. Deus, ele era responsável para fazer cumprir a sua fidelidade na vida daquele profeta. Porque quando ele havia profetizado que não choveria sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, e o profeta, Elias é conhecido na Bíblia como o profeta que foi vítima da sua própria profecia. Vítima, sim, entre aspas, falando, porque Deus não deixou que o profeta fosse vitimado pela seca, pela fome, pela carestia e pela falta das coisas. Então, o contexto bíblico mostra que Deus realiza esse extraordinário milagre de providência para cuidar de Elias. Já pensou se Elias tivesse morrido na seca? Já pensou se Elias tivesse morrido de fome ou de sede? Onde estaria o Deus na vida dele? Que ele profetizou que durante 3 anos e 6 meses não choveria sobre Samaria, sobre Israel, e se ele havia morrido de fome ou de seca, onde estaria a palavra do Senhor? Então, a fidelidade de Deus estava na vida do profeta. Mas aí Elias passou por uma grande provação nesse ribeiro, com esses corvos, passou provação com esse ribeiro, que depois eu vou mostrar para vocês a provação que ele passou, mas mesmo com a provação que ele passou, Deus continuou sendo fiel com ele. Então até aqui Deus está cuidando de Elias, lá no ribeiro de Querite. Não falta água, o ribeiro tem água, não é? E aí também os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e à noite, estava tudo bem. Não é? Então, devido à desobediência do povo de Israel, o profeta Elias ele foi usado por Deus para profetizar para Acabe e para Israel. Então, o profeta Elias aqui, ele fala da sua obediência a Deus, não é? Da sua obediência. Então, o profeta, melhor dizendo, em obediência a Deus, ele confrontou Acabe e lhe deu a sentença. A sentença de Acabe de Israel era que não haveria chuva sobre a terra, a não ser pela palavra do Senhor. Então, Elias, ele foi um profeta que foi vitimado pela sua própria profecia, porque ele profetizou uma grande seca. Mas aquilo que eu disse, Deus não permitiu que o profeta fosse vítima do sofrimento, porque o Senhor providenciou e supriu a sua necessidade. Então, devemos lembrar nessa mensagem também que Baal, ele era o Deus da vida e da fertilidade. Então, logo, quando se fala da seca, essa seca ela representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Deus queria provar para Israel que não era Baal que tinha o controle do tempo, não era Baal que tinha o controle da fartura, da fertilidade, da seara, da chuva. Todo o controle da natureza estava sob o controle de Israel, o verdadeiro Deus de Israel, que conforme o povo clamou junto com Elias, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, a partir do momento que Israel confessou que só o Senhor é Deus, daí em diante, a vida do povo começou a mudar. Então, na nossa vida é assim também. Quando a gente reconhece que só o Senhor é Deus, tudo muda na nossa vida. Então, após essa profecia, Elias ele recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente. Então, vá lá para o Oriente e se esconde junto ao ribeiro de Querite. Então, nesse lugar, conforme eu havia falado para os irmãos, Elias ele foi sustentado milagrosamente por Deus. A água vinha do próprio ribeiro, todos nós sabemos, e o pão e a carne eram trazidos pelos corvos.
Elias, irmãos, ele testificou de Deus no meio da idolatria. Ele enfrentou o rei de Israel, enfrentou a rainha Jezabel, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Ele sozinho enfrentou 850 falsos profetas e mais o rei Acabe e a rainha Jezabel, com todo o exército de Samaria, com todo o exército de Israel que estava sob os poderes do rei. E Elias confrontou toda essa gente pelo poder da palavra de Deus. Isso que é confiança. Ele não temeu a morte. Ele desafiou pela palavra do Senhor, porque tinha convicção que ele era um profeta que estava sob a direção de Deus. Então, aí Elias orou a Deus. Ele orou e não choveu naquela terra por 3 anos e 6 meses. É lógico que ele profetizou, mas ele também orou. Tranca o céu, Senhor. Não faça chover. Esse povo não merece chuva. Faz Israel reconhecer de que eles têm que voltar para a tua presença e clamar ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que Baal não é de nada e não presta. Então, aí você pode perguntar assim, mas pastor Carlos, Elias, ele era um super-homem? Não, Elias não era um super-homem. Elias, ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e paixões e fraquezas da carne. E como prova disso, nós temos uma passagem do escritor Tiago que nos relata da seguinte maneira: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Ele não era um super-homem, mas Deus era todo-poderoso na vida dele. E quando Deus está na nossa vida e nós estamos na direção de Deus, tudo pode acontecer. Deus tudo pode fazer através de nós. É somente estar sob a direção de Deus e ter convicção que é Deus que está nos usando e ter fé e confiança que a palavra de Deus irá se cumprir através das nossas ações. Mas aí você pode perguntar de onde vinha o poder de Elias. Aí eu lhe falo, a resposta é clara. O poder de Elias vinha de Deus. Por quê? Porque ele dependia totalmente do Senhor. Ele era um profeta totalmente dependente de Deus. Ele não vivia para ele, vivia para o Senhor. Então, Elias, ele confiou não em si mesmo, mas ele confiou na força do Senhor e Deus pôde operar através de sua vida. Deus é quem o fortalecia e o cuidava. Em 3 ocasiões diferentes, o Senhor providenciou alimento de forma milagrosa para Elias. Então, nós vemos aqui na Bíblia que o alimento era indispensável para que ele pudesse continuar testemunhando do Senhor. Então, em Querite, nós vemos que Deus sustentou o profeta com água e com a comida que os corvos lhe traziam. Que milagre impressionante, igreja! Corvos trazendo pão e carne 2 vezes ao dia para Elias, só mesmo o poder de Deus poderia efetuar isto na vida dele. Então, assim, a nação de Israel passava por esta grande crise para reconhecer a soberania de Deus, e Elias foi um dos grandes profetas de Deus. Então, a fé e a confiança de Elias em Deus era tanta que ele sabia que Deus o ouviria e traria a seca para ensinar ao povo a vontade dele. Então, Elias, ele orou, e quando Elias foi a orar, ele tinha essa convicção que Deus, e ele sabia que Deus traria a seca, mas pela seca Deus pôde mostrar que ele é o Deus de Israel que tudo provê. Então a prova disso está no fato de Elias receber água de um riacho que Deus preservou e comida enviada pelos corvos. Então no capítulo 16 de 1 Reis, nós lemos que Acabe, ele pecou contra o Senhor. Pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Portanto, a seca aqui foi uma forma que Deus encontrou para mostrar a Acabe e ao povo quem ele é. Então a seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua desobediência. Então, no caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais o profeta passou, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam e foi sustentado pelo Senhor.
E quando a água do ribeiro de Querite se secou, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Sarepta. E tem algumas lições que nós aprendemos aqui de Querite. Querite, igreja, nos fala de obediência. Querite nos fala de humildade. Querite nos fala da dependência de Deus. Querite é o lugar de mudança. Querite é o lugar de isolamento. Querite é o lugar de treinamento. Querite é o lugar da providência de Deus. Querite é um lugar passageiro, mas é fundamental o cristão passar por Querite. Então é melhor passar por Querite e ser moldado por Deus do que viver uma vida medíocre e sem fruto. Então passar por Querite significa ter experiência com Deus, ser cortado, ser moldado e ficar no tamanho certo do jeito que Deus quer. Em Querite nós vamos aprender a depender inteiramente de Deus. Em Querite nós vamos experimentar a providência de Deus e aprender suas lições. Quem passa por Querite nunca mais será o mesmo. De Querite a Sarepta, profeta Elias vive uma nova experiência de fé e providência da parte de Deus. Deus cuida de Elias na casa da viúva de Sarepta, é o segundo ponto dessa mensagem. Sucedeu, diz a Bíblia, que passados dias o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículos 7 ao 16. Então nós vemos aqui que mesmo em meio às dificuldades, a viúva de Sarepta continuava lutando. Ela não desistia já no primeiro obstáculo. Ela continuava lutando enquanto ela tivesse forças para isso. Por quê? Porque Deus se agrada de pessoas esforçadas, e a viúva de Sarepta é um exemplo vivo para as nossas vidas. A viúva de Sarepta, ela foi generosa com o profeta Elias, mesmo vivendo em um tempo de dificuldade, não lhe negou pão e água. A viúva de Sarepta, ela foi sincera com o profeta de Deus em falar do pouco que ela tinha em sua casa. Então a viúva de Sarepta, provavelmente, ela deu hospedagem ao profeta. A Bíblia diz que ela era dona da casa, diz assim o texto. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. Dá a entender que Elias estava morando lá. Viúva, ela não tinha nenhuma renda, não tinha nenhuma pensão naquela época, e as viúvas não eram amparadas pela casa de Israel. Ninguém dava atenção para as viúvas. As viúvas passavam muita dificuldade. E ainda achava pessoas para aproveitar das viúvas, extorquir do pouco que elas tinham. E a Bíblia diz que a sua doença se agravou muito, a doença do menino, até que nenhum fôlego dele ficou. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. Em outra ocasião eu vou aqui ministrar sobre o milagre que Deus fez na vida desta viúva, porque o único filho que ela tinha morreu, e aí depois Deus usou o profeta para ressuscitar o filho dela. O terceiro ponto dessa mensagem é: Deus cuida de Elias no deserto.
Então aqui nós vemos que Elias, ele se desanimou depois de enfrentar o rei Acabe e aos 50 profetas falsos, não é? E aí ele teve medo da ameaça de Jezabel e fugiu para o deserto. Diz assim o texto: e Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E aí lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. 1 Reis, capítulo 18, versículos 40 e 41. Então, após provar para Israel que só o Senhor é Deus, o profeta foge com medo de morrer. E aí ele fugiu devido à ameaça de Jezabel. Por quê? Porque Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Aí então Jezabel mandou um mensageiro Elias e a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. Então o que vendo Elias, ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E aí ele orou assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso está em 1 Reis, no capítulo 19, versículos 1 ao 4. Lemos então aqui que Elias, ele veio e se assentou debaixo de um zimbro, não é? Lá no deserto, uma árvore sombrosa, e ali ele orou e pediu a morte. Teve desejo de morrer. Quando ele viu tanta perseguição, ameaça de morte contra a sua vida, Elias se cansou de ficar fugindo. Vai para Querite, vai para a casa da viúva, vai para o deserto, volta para Israel, vai para o Monte Horebe, vai para o Monte Carmelo. Já estava muito estressante a vida dele. Ele tinha alegria em fazer tudo isso para o Senhor, mas o psicológico, a vida de Elias já não suportava mais aquela situação. E ele falou ao Senhor: já basta, eu já não aguento mais. Me leva, me recolhe, que é melhor. E aí ele deitou lá debaixo daquele zimbro e foi dormir. E aí Deus despertou Elias no meio do seu sono, justamente querendo ter comunhão com ele. E aí ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou. Quando ele acordou, ele viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de azeite. Aí ele comeu e bebeu. O que ele fez? Tornou a deitar. Vou comer e beber pão, carne, beber água. Vou levantar, não. Ele foi dormir de novo. Aí o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 ao 7. E aí ele se levantou, comeu e bebeu, se levantou. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Isso está em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 8. Então, assim, a viagem de Elias era apenas caminho de um dia, mas ele teve que caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que provação, não é? Semelhantemente, a viagem de Israel era apenas caminho de 3 dias no deserto, mas Israel teve que caminhar 40 anos até chegar a Canaã. Então nós vemos aqui que Deus, ele é poderoso para prover plenamente todas as nossas necessidades, da mesma forma que providenciou as necessidades do profeta Elias. Então, mesmo quando a situação parecesse adversa, mesmo quando a torrente se seca e pensamos que estamos sozinhos, vamos lembrar que Ele é fiel. Amém? Deus, Ele é fiel. Então, que Deus possa abençoar as nossas vidas de uma forma tremenda e maravilhosa e abençoar poderosamente a vida dos irmãos. Fica esta mensagem aqui de reflexão para as nossas vidas, que da mesma forma como Deus cuidou de Elias, Deus vai cuidar de você também. Deus, Ele vai prover as suas necessidades. Eu não sei qual é o processo de quem está me ouvindo, não sei qual é o processo que você está passando. Não sei se o seu processo é
problema com seu casamento, com sua vida financeira, com sua vida ministerial, uma doença, uma enfermidade, seja qual for o problema que você estiver passando na sua vida. Aprenda a viver como Elias, viver totalmente na dependência de Deus, que o Senhor vai suprir as tuas necessidades, curar as tuas enfermidades, te devolver a alegria que você perdeu e restaurar o seu ministério. Quantas pessoas perderam o ministério porque o diabo veio e levou tudo embora e ele não tem mais perspectiva de vida. Caiu em pecado, fracassou. Quero dizer para você, enquanto há vida, há esperança. A gente só vive na vida que a gente vive só se a gente quiser, porque o nosso Deus, Ele nos ama e Ele está sempre pronto a querer resgatar a vida de quem quer comunhão com Ele. Amém? Que Deus os abençoe e agradeço a Deus mais esta oportunidade.